Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Dá um sorriso bem largo e diga assim: Deus me ama. Diga para o irmão: sorria. A alegria do Senhor é a tua força. Mesmo que você não esteja sentindo a alegria, comece a sorrir, porque toda a tristeza da tua vida vai sair nessa tarde. Diga para o irmão: chegou a boa notícia. O teu milagre vai acontecer. Só tem um jeito de não acontecer, vocês sabiam? É você não acreditar. Diga para o irmão: se você acredita, pode tomar posse da graça. Aleluia. Quem é a pessoa que chegou aqui com diagnóstico de trombose? Você está sendo curado, curada da trombose agora. Quem é essa pessoa? Pode erguer o seu braço aonde você estiver. Deus está curando essa trombose. Você tinha manchas no lugar onde a veia estava já toda comprometida, e Deus vai fazer desaparecer todas essas manchas, e o sangue vai voltar a circular normalmente. Receba a cura. Obrigado, Jesus. Deus seja bendito. Também pessoas que estavam sofrendo agonia, falta de ar. Quem são essas pessoas? Pelo menos umas 50, 60 pessoas. Deus está te libertando. Aquela sensação assim, que o ar era pesado, o dia era cansativo. Pode erguer a mão. Deus te libertou. Olha quanta gente. Aplauda o Senhor por isso. Bendito seja. Bendito seja. Filhos e filhas, nós falamos pela manhã: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E falamos também, deixamos isso bem claro na palavra. E se você pegar o catecismo da igreja também, você vai ver que é impossível dizer Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, sem a experiência do batismo do Espírito. E é essa descoberta que o último dos profetas deixou muito claro para nós, João Batista. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8 seguintes: dai, pois, fruto de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Preste atenção. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der frutos bons será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não der frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Aí João traz a profecia. Ele anuncia que a partir de agora, a partir desse momento, desse anúncio profético, quem não produzir frutos bons, ou seja, quem não viver o batismo no Espírito, quem não buscar a santidade, quem não lutar intensamente com armas não humanas, mas espirituais, porque os dias são maus, será cortado e lançado ao fogo. E nós sabemos o qual fogo João está falando. Por exemplo, se você tem algo bom na sua vida, você joga no fogo? Sim ou não? Por quê? Se jogar no fogo vai virar cinza. O que você joga no fogo? Lixo. Coisa que não tem mais valor algum, que não tem serventia alguma. E João está dizendo que
Se a gente não viver o que Jesus vai trazer, que é o que eu vou ler a seguir, a gente vai ser cortado e lançado no fogo, e esse fogo é o fogo da morte eterna, porque dali não mais se levantará. E continua a palavra, João declara: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele, olha o que João diz, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Filhos e filhas, nós chegamos num tempo, e esse é o tempo que nós vivemos, não que o pai e o filho agem de maneira separada. Aonde está o pai, está o filho e o Espírito Santo. Aonde está o filho, está o pai e o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo, está o pai e o filho. Mas se a gente pegar, no princípio era Deus, o Pai, que pela palavra, o verbo, Jesus Cristo, criou todas as coisas, e o Espírito Santo dava vida, colorido, dava sentido a toda a criação do Pai em Jesus. Então nós vivemos esse tempo, pelos profetas, que anunciavam, que previam, a vinda do Messias, que ele tomaria sobre si as nossas dores, como fala o profeta Isaías, no capítulo 53, e vemos no anúncio do anjo a Maria, ela concebeu pelo Espírito Santo, e o verbo, a palavra, se fez carne no seu ventre. Ela concebeu pelo Espírito Santo, deu à luz pelo Espírito Santo, ou seja, ficou intacta, imaculada, virgem, casta, antes, durante o parto e depois, quando já gestou o verbo, tudo por graça do Espírito Santo. Então esse era o tempo do Pai, até esse anúncio de João, o Pai que se revelava pelo Filho, através do Espírito Santo. Agora o Filho vem pela força do Espírito Santo, para nos tornar aptos a herdeiros e co-herdeiros do reino do céu. Ele anuncia a palavra de um jeito que ele vai dizer: quem me vê, não é a mim que vê, mas é o meu Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim sem que o Pai permita. Então Jesus diz: quem me vê, vê o, quem me vê, vê o. Mas eis que na ascensão ele vai dizer: eu vou subir ao céu, mas eu não os deixarei órfãos, eu deixarei o meu. Ele vos convencerá do pecado, ele vos tornará minhas testemunhas, ele vos recordará todas as coisas que vos tenho dito, e por ele, o Espírito Santo, vocês serão novas criaturas, e farão coisas até mesmo maiores do que aquelas que eu fiz, disse Jesus. Então Jesus sobe e o Espírito vem. É por isso que quando Madalena vai ao túmulo e encontra Jesus, Jesus vai dizer a ela: não me retenha, porque se eu não for ao Pai, o Espírito não virá a vós, e a promessa não se cumprirá. E Jesus sobe, e o Espírito vem em Pentecostes, e ali nasce todo o cristianismo, toda a igreja
aonde em Pedro Jesus diz: tu és preste atenção, tu és a minha igreja, não as minhas igrejas. É no singular. Deus só tem uma igreja. Deus só tem uma palavra. Deus não tem duas palavras. Deus não tem dois caminhos, porque a igreja é um caminho que nos leva à vida eterna, como Jesus, Senhor e Salvador, pelo Espírito Santo. Nós entendemos, e eu vivo isso há 40 anos na minha vida, graças a um grande profeta dos nossos dias, Padre Jonas Abib. Eu era ainda uma criança, com 20 anos de idade, quando ele foi à minha cidade, e durante o encontro, era o primeiro encontro da minha vida. Para vocês terem uma ideia como faz tanto tempo, e o Eugênio está me ouvindo agora, vai saber que é verdade. O Eugênio Jorge gravava as fitas cassete. Naquele tempo não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha rede social. Como é que é o nome da rede social hoje lá, onde põe as músicas lá que vocês fazem? No Spotify. Não, mas se tivesse, aquele tempo era Spotifita. Spotifita, chique no último, né? E o Betão, o irmão do Eugênio, ficava numa caixinha alta lá, multiplicando as fitas cassete da pregação do Monsenhor. E quando o Monsenhor chegou naquela sala, na casa de retiros da minha cidade, eu nunca tinha ido no encontro carismático. Eu tinha algumas semanas do processo da cura da minha esposa, do encontro com o Zé Peretinho, numa noite de louvor, no salão da catedral da minha cidade, e Monsenhor me pegou pelo braço. Olha o que é o profeta. Me levou na frente, eu estava lá na beira da porta atrás. Eu era o mais novo de todos que estavam ali dentro daquela sala, umas 100 pessoas no máximo. E disse: o Espírito Santo vai te usar com dom de revelação poderoso. E tudo que você ouvir do Espírito Santo, você me fala, porque se você falar, ninguém vai acreditar. Só que o Monsenhor era um profeta dos mais inteligentes que eu conheci. Você falava para ele, e ele dizia: foi ele que me falou, que o Espírito Santo revelou. Ele não se comprometia não, porque aquilo era revelação do Espírito Santo. Ele sabia, mas ele também queria que a igreja soubesse que Deus usa todos a partir da abertura. O carisma não é para um grupo iluminado, privilegiado. O carisma e o dom é para todos. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: não vos falta dom algum. Diga para o irmão: você tem todos os dons, não te falta nenhum dom. E diga para o irmão: você tem um dom poderoso dentro de você, que talvez você não sabe que tem. Diga para o irmão: eu vou te revelar qual é o maior dom que você tem dentro de você. Você tem o Espírito Santo, que é o doador de todos os dons. Ele habita em você. Que coisa mais linda isso. E é o Espírito Santo que faz o santo. Quando nós dizíamos da manhã de tomar uma decisão de ser inteiramente de Deus, e que não existe conversão sem o batismo no Espírito, não dá para eu querer ser de Deus, criatura nova no batismo no Espírito, querendo viver o homem velho, a criatura velha. O batismo no Espírito é uma manifestação que está dentro de nós. A expressão melhor que descreve as Sagradas Escrituras sobre o batismo no Espírito Santo é ser cheio. Como o padre dizia ontem, o padre Donizete, transbordante. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: esse copo está cheio de água ou não? Não. Já está faltando mais água. Está cheio ou não? O que é preciso para encher esse copo de água? Encher de água? Pôr mais água? Errado. Para encher esse copo, primeiro
Você precisa esvaziar. Depois que ele está vazio, ele pode ser cheio. O batismo no Espírito é a mesma coisa. Para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Eu vou contar uma outra história que nosso irmão Pepe Prado Flores, grande pregador internacional, que eu tenho como uma referência para mim. Aliás, agora eu quero convidar todos vocês em Pentecostes com a canção nova, com a obra de Maria em Assis. Prado Flores vai ser um dos pregadores. Canção nova, Frei Gilson, Comunidade Hesed, eu, Ironice Puldaro, Frei Josué, muita gente. Se inscreva, não saia aqui da canção nova. Você quer ir viver esse Pentecostes em Assis esse ano, sim ou não? Eu não estou perguntando quem tem condição, eu estou perguntando quem quer. Erga a mão aí. Ó, para peregrinar conosco, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter fé. Aí você pede para quem tem dinheiro e você vai. Entendeu? Então tem que ter fé, você tem que ter coragem. E Prado Flores, muitas pessoas querem saber como é que é o sabor do batismo no Espírito. E ele conta uma história. Certa vez o padre estava saindo da sua igreja, e no hall de saída, na escada, tinha uma criança chupando o dedo. E o padre, diante de tanto vírus que está espalhado por aí, olhou para a criança e falou: menino, que coisa feia, tira esse dedo da boca, menino, você vai se contaminar, vai ficar doente. Você estava lidando aí na terra até agora, e com esse dedo na boca, menino. E o menino olhou para o padre e continuou. O padre saiu, tinha atendimento, hospital, tinha casa para visitar, para dar bênção. Mais ou menos umas 5, 6 horas depois, o padre voltou e o menino continuava no mesmo lugar, com o dedo na boca. O padre falou: não, agora ele vai ter que tirar esse dedo da boca. O padre chegou para ele e deu uma dura: menino, rapaz, vou falar para o seu pai e para sua mãe, cria jeito, tira esse dedo da boca. Que gosto tem esse dedo, menino? O menino fez assim, ó: experimenta. Ou seja, o batismo no Espírito tem um gosto pessoal para cada um. O batismo no Espírito é único. A experiência do batismo no Espírito é como o senhorio de Jesus. É único. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do amor de Deus. Não basta compreendermos o amor de Deus, que Márcio tão bem falou na primeira pregação do nosso Vem Louvar. Temos a necessidade de ter a experiência desse amor que ultrapassa todo o conhecimento, nos diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. Tem que experimentar. E como é que você experimenta? Exercitando. Então você tem que exercitar o dom de orar em línguas, você tem que exercitar o dom da revelação, você tem que exercitar o dom da imposição das mãos para a pessoa ser curada, você tem que exercitar o repouso no Espírito, você tem que exercitar. Se você não se abrir para o exercício, para a experiência, você não vai saber o que é. Como é que você sabe que o doce é doce? O que você fez para saber que o doce é doce? Experimentou. Como é que você sacia a tua fome? Comendo. E como é que você sacia a tua sede? A mesma coisa é o batismo no Espírito. Você tem que ter a atitude de vivê-lo. Muitas vezes, no momento em que as pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas fazem do seu coração a experiência do amor de Deus e têm sonhos de transformação, sonhos de vida nova. Como vimos no Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 seguintes, todos estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas.
Eu conto esse exercício da oração em línguas. Eu era de um grupo de oração e o padre não queria, ele deixava exercitar qualquer dom, menos o dom das línguas. Ele dizia que isso era blá 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 blá, lelé lelé, pinel pinel pinel, como diz meu netinho. Quando eu falo alguma coisa, pelo Davi fala: vovô, você está pinel. E se tem uma coisa que eu amo é quando ele me chama de pinel, que daí ele dá corda para eu chamar a atenção dele para mim, e ele vai ter que explicar por que eu sou pinel. É uma delícia. Neto é uma coisa mais linda do mundo, é ou não é? Só quem tem sabe, quem não tem vai ter que esperar para ter, porque não tem coisa melhor no mundo. Bom, aí nesse contexto que eu quero falar é experimentar o dom das línguas, e o padre não queria. Aí um dia chegou um senhorzinho, no final nós estávamos fazendo um combate espiritual de 7 semanas, o senhorzinho chegou: ó, minha mulher está possessa do demônio. O senhor pode, padre? Nem vou falar o nome dele, porque essa semana eu conversei com o padre, que é da mesma congregação dele, e me contou que ele mora em Umuarama, ele sabe que eu estou falando dele, provavelmente ele está escutando. Aí ele disse assim, para mim e para o casal que estava ali: olha, amanhã eu marquei com o senhorzinho, nós vamos de manhã na casa dele, porque hoje está muito tarde, e eu sou polaco, e eu vou provar para vocês que a oração em línguas é blá 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 de vocês. Aquela mulher da roça que ele disse que está possessa do demônio, não conhece a língua polaca. E eu vou rezar o Pai Nosso, a Ave Maria em polaco, ela vai pensar que eu estou orando em línguas e o diabo vai embora dela. Eu olhei para o padre: não vai dar certo. Ele falou assim: eu vou provar, você tem que ir lá para você ver. Eu falei: eu vou, padre, eu quero ser testemunha. Aí nós chegamos, a mulher de fato era mesmo um caso de possessão. Ela mastigava pedra que virava farinha dentro da boca dela, sem ferir o seu dente. Você imagina. E quando nós chegamos na casa, era uma casinha muito simples, ela estava sentada do lado de lá da mesa, o padre na porta, já paramentado. Quando ele ergueu a mão e começou a rezar o Pai Nosso em polaco, a mulher pulou por cima da mesa, caiu em cima do padre e estava dando um nó na estola no pescoço dele, enforcando o padre. E ele, Pai Nosso em polaco, Ave Maria em polaco, e o ar estava faltando. Ele olhou para mim e para o casal e falou assim: ore em língua aqui em polaco, não está dando certo não. E a partir daquele dia ele começou a orar em línguas. Então, ou seja, ele precisou experimentar o dom das línguas, que é um dom poderosíssimo, que Monsenhor sempre dizia, o nosso Mister Pentecostes: não é porque é o menor dos dons que vem no batismo no Espírito que ele tem um valor inferior. Ao contrário, ele é a abertura de todos os dons. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Deseje o batismo no Espírito agora. E como uma criança, escolhe uma vogal, de A a U, qualquer uma delas, e comece a sussurrar. Somente com essa vogal. Suavemente, vai soltando a sua voz. Ninguém vai te conduzir, é você e o Espírito Santo agora. Se você ficar de boca fechada, não vai acontecer nada. Mas se você emprestar o som da tua voz, o ar do teu pulmão, um grito de Pentecostes vai fluir de dentro de você. Sussurra somente com essa vogal, vai erguendo a voz, vai, até chegar na altura máxima. Muitas libertações vão acontecer aqui e em casa. Vai, dá mais para Deus, dá mais. Até todos que estão aqui, a tua voz, o que você vai dar ao Espírito Santo, tem que ser mais alto do que o tom da voz do irmão que está do teu lado. Uma explosão, dínamo, vai, força, 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 força. Os demônios já estão fugindo, o milagre de Deus já está acontecendo. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Ora lá lá. Agora vai colocando uma consoante junto com essa vogal, vai sentindo o fogo do Espírito e a potência do dom da oração em línguas. Oxiri alabani alabani. Força, vai, dá mais. O Senhor está curando e libertando pessoas com câncer nos ossos,
pessoas que traziam opressões terríveis desde a sua infância, que se sentiam sem referência, isoladas. Esse batismo no Espírito está afastando todo o mal físico, todo o mal espiritual. Vai, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Os demônios também estão deixando a tua casa. A tua oração está potencializando o agir de Deus na tua família. Pessoas da tua casa viciadas no álcool, nas drogas. Pessoas da tua casa depressivas, desenganadas pela medicina. Deus está agindo, Deus está curando. E agora vai silenciando. Vai silenciando. Silencia. Respira profundamente. Muitos vão soltar um grito de opressão, em nome de Jesus, pelo poder do batismo do Espírito. Espírito de opressão, dá teu grito de derrota e sai agora. Jesus é o Senhor. Escuta, escuta para você ver. O Shirikataralahori Akantarasara. Sirikari Korikantarassori Kataralaba. Espírito maldito, sai agora. Em nome de Jesus, eu te ordeno, vá direto ao abismo do inferno e deixe esse filho, deixe essa filha. Eis o sangue de Cristo, eis o fogo abrasador do Espírito Santo. Espírito de depressão, espírito de pânico, espírito de miséria financeira, espírito de doenças no aparelho digestivo, espíritos de doença nos ossos, saia agora em nome de Jesus. Eis o sangue do Senhor. Fugir, ó espírito maldito. E agora solta a voz de novo. O Sirialabaralabaralabaralaba. Sirialabaralalaralalaralalarala. Vai silenciando. Uma pessoa que chegou aqui praticamente surda dos dois ouvidos. O Senhor te libertou de todo o espírito de surdez. Aonde você está? Somente a pessoa que foi curada da surdez. Você já sente, até a tua língua se soltou. Diga glória a Deus bem alto. Mais alto. Mais alto. Solta a tua voz e grita glória a Deus, para que toda a igreja saiba que Deus te curou da surdez. Diga glória a Deus. Mais alto. Pode aplaudir o Senhor. O Siri alabari 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 alalari 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 alalá. Mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, com problemas no útero, nas trompas, no ovário. Aonde estão essas mulheres? Pode se levantar em nome de Jesus. Pode se levantar, fiquem de pé. Deus está curando uma pessoa, tem mais, 2 pessoas, tem mais. Levante, filha, levante. 3 mulheres com corrimento de infecção, de sangue. Deus está curando, Deus está agindo poderosamente. Olha quantas filhas. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Filhos e filhas, esses sinais, eles acompanharão aqueles que crerem. Falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando os apóstolos Pedro e João foram presos e trazidos diante do sinédrio, e eis que está chegando esse tempo, hein? Esses sinais do Apocalipse, eles estão acontecendo. Não se assuste, não tema a nenhum mortal, por mais poderoso que seja.
Igreja batizada no Espírito, toma posse das palavras do teu fundador: as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Essa igreja, ele está falando de mim, de você. Quando Pedro e João foram trazidos diante do Sinédrio, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: aquele Cristo que vós matastes, ele ressuscitou, está vivo, convertei-vos e crede no Evangelho. Isso é batismo no Espírito. Pedro, que antes, sem a experiência do batismo no Espírito, tinha negado, diante daquela mulher que arrumava as coisas, diante daquela fogueira, tinha negado. Agora, cheio do Espírito Santo, ele denuncia. Prossegue esse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Depois reuniram-se num só coração para rezar, e foram todos cheios do Espírito Santo, proclamando a palavra de Deus com desassombro. Não é tempo de recolhimento. A perseguição, a prisão, o martírio é fruto de Pentecostes. E quem não estiver disposto nesse tempo a proclamar a palavra de Deus, correndo todos os riscos, deixa eu te dizer, se enganou. Não vive batismo no Espírito, vive um laicismo de cristianismo. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores. Depois, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos capítulo 6, os 7 diáconos eram todos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Se você pegar mais à frente, nesse capítulo 6, versículo 8, entre eles estavam Estevão, foi especialmente, diz a palavra, cheio do Espírito Santo, e com a graça e poder fazia extraordinários milagres, prodígios entre o povo, e ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava, e ele teve que passar pelo martírio. Fala para o irmão assim: coragem. Não tem nada de pior na tua vida que não vai ficar pior ainda. De manhã não tem nada de ruim na tua vida que não vai ficar pior. Agora nós temos que subir um degrau de santidade. Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, ela diz que a cruz, a perseguição, o martírio é degrau para se chegar no céu. E ela é padroeira da América Latina. E não há um lugar no mundo que vai ter tanto martírio como terá nesse continente que nós habitamos, por causa do enfrentamento que nós vamos ter que ter para viver Pentecostes e a vontade de Deus. Mas alegre-se, eu estou feliz, eu sonhei por esses dias. Eu não sou masoquista, mas eu sonhei por esses dias que eu posso dar a vida pelo reino de Deus, que eu posso ser preso por causa da verdade de Deus, que eu vou passar por calúnias, que eu vou perder tudo que eu tenho, até o direito de ir e vir. Glória a Deus, é o Senhor que está voltando, é a vinda do Senhor que está definitivamente se alinhando, e nós precisamos viver batismo no Espírito. Nós precisamos ser Mr. Pentecostes nesses dias. Não basta ir à igreja, é preciso ser santo. Não basta confessar os nossos pecados, é preciso progredir para não mais praticá-los.
Não basta ir à missa e comungar o corpo e o sangue do Senhor. É preciso, a partir de agora, nos unirmos ao sangue de todos os mártires que derramaram seu sangue por causa do sangue de Cristo. E isso só é possível pelo batismo no Espírito. Fala para o irmão: acabou a brincadeira. Diga assim: ou troteia ou sai da estrada. Agora diga para o irmão assim, com toda a força: ou vai ou racha. E eu tenho uma outra coisa que eu não posso falar, que eu só falo quando não está sendo transmitido, mas eu falo. É aquele negócio que todo mundo faz na moita: ou faz ou desocupa a moita. Acabou. Diga para o irmão: acabou. A prorrogação está terminando. Ou santo ou nada. Ou santos ou nada. Diga bem forte. Vai, Ana. Ou santos ou nada mais. Vai, as mulheres. Ou santas ou nada mais. Decida-se por Jesus. Os homens com a Ana, vai. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Agora, todos juntos, numa só voz, declarando pelo batismo no Espírito. Santos ou nada, santos ou nada. Oria labaria labaria lá. Siria labaria labaria la 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 la. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Oria la 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 la. Sabe, há poucos dias, no mês de agosto do ano passado, como eu já falei de manhã, eu tive uma queda na casa do padre Carlos Alexandre em Brasília, parado, e fraturei o osso da perna esquerda. A mesma perna que no Misericórdia Brasil eu já tinha arrebentado 100% o tendão. E eu tive a tentação, e muitos irmãos me tentaram acreditar nisso, que foi a fúria do diabo que quebrou a minha perna. E eu já estava dizendo assim: eu devo estar incomodando o inferno, o demônio quebrou a minha perna mesmo. Mas numa das minhas noites de oração, eu tive um encontro tão real com Jesus, e Jesus disse para mim: não se engane, quem quebrou a tua perna não foi o demônio, fui eu, porque o caminho por onde você estava andando era um caminho muito perigoso, e o lobo iria te devorar, e por amor eu quebrei a tua perna, mas eu vou te curar. Mas eu quero que você retome a santidade. Eu quero que você retome o batismo no Espírito. Eu quero que você volte a ser meu. E eu confesso para vocês, eu estava meio no automático, porque a gente vai pregando de uns temas, e todo lugar que a gente vai, eles dão o mesmo tema. Eu não rezava mais para preparar o tema, eu não jejuava mais, eu já sabia o que eu tinha que falar. Não era mais o Espírito de Deus em mim, era eu dizendo a Deus o que era correto. E se Deus não quebrasse a minha perna, eu posso dizer para vocês, vocês não teriam aqui hoje um profeta, vocês teriam um homem carnal e talvez infernal,
falando para vocês, mas hoje com uma perna quebrada, com platina, com 8 pinos, eu digo, eu não tenho uma cicatriz, eu tenho uma chaga de salvação e de batismo no Espírito, e hoje vocês têm um profeta diante de vocês. Portanto, ou santo ou nada. Vejam, no martírio de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, vendo a glória da Santíssima Trindade. Pega lá depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Saulo, que mais tarde se tornou Paulo, depois da sua conversão, foi cheio do Espírito Santo pela imposição de Ananias. Saulo, antes do batismo no Espírito, é que articulou e começou o martírio de Estevão. Mas depois Paulo, cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, dá a vida. Se de manhã eu disse para vocês durante a quaresma, lerem João capítulo 15, versículo de 1 a 17, seria tão bom vocês lerem durante a quaresma, ou terminando a quaresma em preparação a Pentecostes, todo o livro do Atos dos Apóstolos. É o único livro da Sagrada Escritura que não tem fim, que não tem encerramento, porque depois do último capítulo que você vai encontrar aqui no Atos dos Apóstolos, continua o capítulo de cada um dos cristãos da humanidade, de cada um dos batizados, que somos eu e você. E ele só vai se encerrar na vinda última de Jesus Cristo. Então eu e você, pode aplaudir isso, precisamos ser cheios do Espírito. Mais tarde, São Paulo, cheio do Espírito Santo, vai escrever em Efésios capítulo 5, 18: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Só quem vive a experiência do Espírito pode dizer o que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem é a pessoa que está aqui bem no comecinho, que tinha um problema de refluxo? Deus está curando você. Você está bem no começo, que pode levantar, você está curada em nome de Jesus. Eu nunca vi você, filha, mas Deus te conhece antes do teu nascimento e preparou esse dia para te curar. Receba. Quem é a pessoa que está bem na parte de trás aqui do meu lado direito? Você tinha problema de convulsão, ou alguém da tua casa com problema de convulsão, e você veio buscar a cura. Essa pessoa ou você nunca mais vai ter esse problema. Pode levantar, você está da parte de trás lá, erga as mãos lá, pode erguer as mãos, erga a mão assim, ó. Você que levantou, pode erguer a mão, está curado em nome de Jesus Cristo, nunca mais vai ter esse problema. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, os sinais e os milagres não são escândalo, são naturais. Aonde Pedro e João passavam, a sombra deles curava. Olha que coisa impressionante, eles não precisavam dizer nada, cheios do Espírito Santo, as pessoas eram curadas pela sombra. Paulo, as pessoas pegavam um lenço e tocavam no suor de Paulo, e levavam até os enfermos, e os enfermos ficavam curados. Jesus, cheio do Espírito Santo, por onde ele passava, curava uma pessoa especificamente, e diz os evangelhos, e todos que estavam ali eram curados pela fé. Se chegou o tempo, ou santo ou nada,
Eu quero dizer para você também que chegou o tempo que acabou o império de Satanás na tua vida e na tua casa. Chegou o tempo dos milagres para você. Chegou o tempo dos milagres para sua família. No batismo, quando vamos, como a Darlene falava de manhã, levados pelos nossos pais à pia batismal, nós recebemos um presente maravilhoso. Nos tornamos filhos de Deus. Mas isso não basta. É preciso nos abrir a este presente maior, que é o batismo no Espírito, que nos torna santo e que nos faz ser instrumento de santidade no mundo. Não temas, diz a beata Helena Graham, consagra-te ao Espírito Santo. Seja santo, e o resto é festa. Olha que frase dessa mulher: consagra-te ao Espírito Santo. Seja santo. Não se culpe. Hoje eu atendi algumas pessoas, e é impressionante como você vê a manifestação do demônio e as pessoas não conseguem ver. Pessoas que já foram ao confessionário, que confessaram, que se arrependeram dos seus pecados e continuam se arrastando na culpa. Isso é diabólico. O demônio, ele é o pai da mentira. Se você tem um propósito de conversão, se você busca a confissão, é porque você quer a santidade. Mas o demônio fica reportando coisas do passado. Em nome de Jesus eu digo: qualquer acusação que o demônio fazer contra você, a partir da confissão, é ilícita. É ilícita. Você não tem mais culpa daquele pecado, porque a misericórdia de Deus te salvou, te libertou, te curou, te transformou, e você saiu do confessionário. Você é criatura nova. Nova. Padre Gabriel Amorf, que eu tive a graça de acompanhá-lo em muitos exorcismos, que eu tinha a graça de conversar pessoalmente, às vezes por telefone. Uma das frases dele nos exorcismos que mais me marcava: desde você procurar um padre exorcista para expulsar o demônio da tua vida, procure um padre no confessionário. Ele dizia: maior do que todos os exorcismos do mundo é a confissão. E a confissão, ela é necessária para todos que vivem o batismo no Espírito, porque a gente não consegue mais conviver com o pecado. A gente cai, sabe que erra, e a gente vai correndo, vai confessar, porque a gente quer ser santo. O Espírito Santo faz o santo. E Padre Gabriel Amorf termina essa frase dizendo: quando o demônio sai de você através de um exorcismo, se você não preencher aquilo com o batismo no Espírito, aquele demônio vai se juntar com outros 7 demônios e vai voltar e vai te despedaçar. Mas quando você entra no confessionário, a misericórdia de Deus é tão grande, tão infinita, que além de a confissão tirar o demônio da tua vida, aquele demônio nunca mais poderá te atormentar. Ele foi lançado no inferno, e daquele mal você não vai morrer. Você não terá morte eterna. Mas é preciso o batismo no Espírito. Consagra-te ao Espírito Santo. Santo Padre Pio diz que Deus reforce os teus santos propósitos, e você precisa, diz o Padre Pio, saber que eles serão reforçados pelo batismo no Espírito. Padre Pio. Beata Helena Guerra, e aqui eu termino para a gente rezar. Ela tem uma outra frase que me encanta muito. Ela diz: como o sol é necessário para a terra, para que sua vegetação não morra, é a mesma coisa o Espírito
santo é necessário para que a gente não morra, para que a gente tenha vida. É impossível ter vida sem o Espírito Santo. A Santa Igreja, diz Helena Guerra, adverte-nos que não pode existir nada de inocente no homem que não tenha em si a luz do Espírito Santo. E São Paulo nos ensina, diz a Beata, que sem o auxílio do Espírito Santo não podemos nem sequer invocar o Espírito Santo, ou melhor, o nome de Jesus. Santa Faustina Kowalska, para que eliminemos a tristeza de Jesus, ela diz que certo dia Jesus chegou e ela olhou para Jesus e Jesus estava muito triste. E ela falou: Jesus, dize-me, qual é a causa da vossa tristeza? E Jesus respondeu-me, diz Santa Faustina: as almas eleitas, que não possuem o meu espírito, que vivem a letra e a sobrepuseram ao meu espírito, ao espírito de amor. Fundei toda a minha lei no amor, e no entanto, não vejo esse amor nem sequer na vida religiosa. Por isso a tristeza enche o meu coração. Meu Deus, nós não podemos ser tristeza no coração de Deus. Então não extingamos o batismo no Espírito. Ninguém é obrigado a orar em línguas, mas eu tenho a ousadia de dizer hoje: se alguém banalizar o dom de línguas, está banalizando o Espírito Santo. Quando o padre Donizete ontem falou das tentações que Jesus sofreu, percebam, o demônio recitou a Bíblia para Jesus, e boa parte do Salmo 90 que eu rezo todo dia. O demônio conhece toda a verdade de Deus, e ele é capaz de usar até da verdade de Deus para nos levar para o inferno. E o único pecado na Bíblia que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Negar os carismas, coibir, proibir, impedir a comunidade, o batizado, de viver sobre a luz do Espírito Santo, é impedir o Espírito Santo de santificar aquela comunidade. E ai de quem o fizer, não compete a mim e a você julgar, vai se ver com o próprio Senhor, porque seja lá quem for, cargo que ocupe na igreja, está ferindo gravemente, mais uma vez, o coração de Jesus. Amado irmão, amada irmã, gostou do nosso conteúdo, desta pregação? Se você gostou, dá um like, compartilha, convida outros irmãos a seguir a missão. Ajude-nos também a evangelizar. No Pix que está aparecendo aí nesse nosso vídeo, você pode através dele nos ajudar, como também pelo doações.ironispodaro.com.br. Deus te abençoe. Nos encontramos todo dia na misericórdia e na Eucaristia.